Eu que agradeço, Juliana, pela apresentação. Muito bom revê-la. Fernanda aqui também. Queria primeiro agradecer, né, a todas vocês e todos, né, da organização também, né, pelo convite em nome da Fernanda. É muito bom estar aqui podendo dialogar com essa turma, né? E como a Juliana falou, né, eu sou enfermeira de formação, né, sou sanitarista, mas sempre trabalhei na parte da gestão, né, com povos e comunidades tradicionais, nos territórios vulnerabilizados também por grandes empreendimentos. Hoje a gente está com a... Se eu falar muito rápido, por favor, freiem, porque às vezes eu esqueço e vou falar mais rápido, porque eu sou um pouquinho mais acelerada. Eu vou falar em português, porque eu fico mais à vontade, tá? O espanhol não é tão bom. Então, hoje eu estou com um projeto de pesquisa também, junto com um grupo da Fiocruz, o PE e algumas outras instituições, que a gente vem trabalhando também com as vulnerabilizações causadas pelas energias renováveis, né? Principalmente com as torres eólicas. Então, venho nessa, só para vocês entenderem um pouco, venho nessa área aí da saúde e ambiente, né? E a gente vem dialogando com a agroecologia. No meu doutorado, eu trabalhei com a determinação social da saúde e tive a oportunidade, o prazer de passar um tempo com o Jaime Breio, né, o Jaime Breio do Equador. E foi aí que eu comecei a despertar, né, a trabalhar e a estudar com a determinação social da saúde. E isso abriu, assim, eu já era é, marxista, né? Então, quando eu comecei a chegar próxima da teoria da determinação, eu disse, é isso que a gente vem trabalhando nos territórios, né? Casou o que eu já vinha trabalhando empiricamente com a teoria, com a metodologia, e é um pouquinho disso que a gente vai estar construindo aqui, e aí eu gostaria de dizer que um pouco dessa conversa da gente, um pouco não, a conversa praticamente toda vai ser baseada, né, nesses estudos que o Jaime Breio ele vem construindo, que ele vem colaborando, né, teoricamente e também praticamente, né, a partir da determinação social da saúde e da epidemiologia crítica, tá? Então, para que a gente iniciar, antes de eu colocar aqui a apresentação, eu queria que a gente começasse, vou colocando e vou conversando um pouco, né, para dizer de que lugar a gente parte, né? Quando a gente fala de saúde, que lugar a gente está falando? Que saúde é essa, né? Então, aqui é um curso também de agroecologia, né? Pelo que eu estou entendendo, tem um módulo, uma parte que vocês estão discutindo saúde, promoção da saúde, essa ligação com a agroecologia, né? Hoje eu estou coordenando uma residência em saúde que também é uma pós-graduação em saúde, que é saúde coletiva com ênfase em agroecologia. E a gente trabalha a saúde, desculpa, a partir dos territórios. Então, não adianta a gente trabalhar a saúde coletiva ou a gestão de um sistema de saúde ou políticas de saúde se essas políticas elas não nascerem desses territórios e não olharem para as especificidades de saúde de cada território, né? Então, quando a gente fala de saúde, não é a saúde a ausência de doença ou apenas um bem-estar biopsicossocial. É uma saúde em sua complexidade. É uma saúde que não existe, na verdade, não é uma saúde, são conceitos de saúde distintos, né, que emergem de cada território, que são territórios distintos. Então, é olhar para a saúde a partir de uma construção histórica, né, de determinados povos, de determinadas populações, né, que tem uma construção histórica, que tem culturas distintas, que tem uma concepção do que é a saúde distinta. Então, quando a gente fala de saúde, a gente inclui todas essas percepções de saúde, né? Então, por isso a importância de trabalhar uma saúde contextualizada, olhando para processos. A gente vai falar aqui muito de processos críticos, né? Quando a gente fala de determinação social da saúde, a gente não fala de fatores, né? Ou de epidemiologia crítica, né? Deve ter algumas pessoas aqui da área de saúde, a gente trabalha na epidemiologia clássica, os fatores, né? Causa e efeito, não é isso, são os processos. Qual processo que leva a determinada condição social, que leva a determinada condição de saúde, né? Então, é nessa premissa que a gente vai estar discutindo aqui saúde e determinação social da saúde, né? Vou colocar aqui na apresentação. Vocês já estão vendo?
Deixa eu ver se eu amplio. Eu não sei qual é a dinâmica aqui da turma, mas se vocês quiserem me interrompendo e a gente dialogando, por mim tudo bem, tá? Gosto desse diálogo e da interação também. Vanessa, aqui Oi. normalmente a gente faz a apresentação por conta da questão dos tempos, né? E aí Bom, depois faz um descanso e depois a gente volta com a próxima palestrante e por fim a gente abre para os módulos, porque aí os estudantes participam depois nos blocos de perguntas, joia, tudo bem, tá pode bom? ser. Tá bem. Então, a saúde, ela se produz e se reproduz, né, em um determinado contexto social, como eu estava falando. Então, para a gente entender saúde, a gente falar de saúde, a gente precisa compreender em que contexto social eu estou tratando de saúde, né? Qual o contexto que eu estou falando sobre essas questões relacionadas à saúde. E essa é a premissa do nosso estudo, da nossa conversa, tá? E aí, quando a gente fala de contexto, a gente precisa entender qual contexto estamos inseridos. E aí, eu coloco aqui, ó, o que a mídia mostra e o que vemos, né? Então, a gente precisa compreender com profundidade a realidade que nos marca e que define o quadro da saúde coletiva. Por exemplo, né, quando a gente fala dessa questão dos contextos, eu vou trazer para um contexto aqui que a gente vem estudando, que eu acredito que seja muito semelhante a vários outros países e várias pessoas que estão aqui devem também já ter ouvido falar das energias limpas ou energias renováveis, né? E aí, o que a mídia traz é que é algo que não tem um impacto social, né? Que é bom, que faz parte do desenvolvimento, né? Então, é a gente tentar compreender o contexto, mas compreender a partir de várias óticas. Então, quando a gente fala de energia renovável, a gente sabe que é quando a gente vai para os territórios que estão sendo impactados, que estão sendo vulnerabilizados por essas energias, que esse discurso não é um discurso real, né? De que é uma energia que tem baixo impacto ambiental, socioambiental, né? Porque a saúde das pessoas também estão sendo prejudicadas. Então, a gente precisa olhar criticamente para esse contexto, para que a gente possa observar também esse outro lado, né? Que é o lado dos povos, que é o lado das comunidades, né? Que é o lado dos agricultores e agricultoras. Então, aqui a gente está hoje, né? Como eu falei que a gente está com um projeto, a gente está com a luta grande, né, para que a gente possa regulamentar minimamente, né, a questão das energias renováveis, porque a gente tem aqui comunidades que estão adoecendo, pessoas que estão morrendo, porque usinas eólicas, usinas solares foram instaladas próximas às suas comunidades. A gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco, que é nordeste do Brasil, é um caso de uma comunidade que tem casas que estão a 100 metros de uma torre eólica. Então, as pessoas não dormem, as pessoas estão tomando medicações, né, para ansiedade, né, para conseguir dormir, enfim, para várias questões, vários problemas em saúde mental surgem, né? Então, esse é um olhar que a gente precisa ter. Disculpa, Sobre... Vanessa, perdón, te interrumpo. ¿Es posible que hables un poco más despacio Sim, sim. para que los hispanohablantes podamos tratar de entender? Muchas gracias. Ok. Qualquer coisa, me parem de novo, depois eu acelero. Então, este conceito, este contexto, é que é importante a gente conseguir observá-lo de uma forma crítica, e não apenas aquilo que nos mostram a mídia, né, principalmente a mídia. Este slide do iceberg é um slide que traz um pouco disso, né? Se olharmos apenas o pico do iceberg, ou seja, acima desse horizonte de visibilidade dessa linha vermelha, se a gente olhar só o que está acima, a gente não compreende a estrutura social e como os problemas de saúde, os problemas que afetam as vidas das pessoas, eles são construídos, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, se a gente olha a partir de uma ciência
clássica, por exemplo, a epidemiologia clássica, os determinantes de saúde que hoje são utilizados, são preconizados pela Organização Mundial da Saúde, estamos olhando apenas o que está acima, o que está no pico do iceberg, né? Então, vamos ver a pandemia, a gente vai ver que cresce a questão da saúde mental, né, de problemas de saúde mental. A gente vê que tem a nossa população, ela tá se intoxicando com agrotóxico, mas a gente não vê o que está abaixo dessa linha de visibilidade, né, que é o que está na estrutura da sociedade, ou seja, o monopólio, o racismo, o agronegócio, né, o modelo econômico. Então, quando trabalhamos com determinação social da saúde, que é um dos pilares, né, da epidemiologia crítica, a gente trabalha com o que está abaixo dessa linha de visibilidade, né? Então, a gente vai ver o contexto para o que é que, dentro desse contexto, né, a gente vai olhar de forma crítica e a gente vai ver o que é que está na raiz dos problemas, né? Então, entrando na determinação social da saúde, ela é uma das categorias centrais da epidemiologia crítica, né? A epidemiologia crítica tem como categorias a determinação social da saúde, tem a reprodução social da saúde, a interculturalidade e o metabolismo, sociedade e natureza, né? Isso segundo o autor Breyer. Ele trabalha com esses 4 pilares para a epidemiologia crítica. Então, sendo assim, necessários compreender os princípios e caminhos trilhados por ela. O paradigma da epidemiologia crítica, por meio da integração popular acadêmica, busca a estruturação de uma sociedade centrada na vida, na equidade e na plena biossegurança, denunciando a lógica econômica que escraviza e mata, procurando resgatar o profundo valor de uso das coisas com respeito ao valor de troca, né? Então, trabalhar com a determinação social da saúde, como eu já falei, é a gente trabalhar os problemas que estão na base, na estrutura da sociedade. Alguns objetivos da epidemiologia crítica: libertar a política de seu papel de dominação e hegemonia para construir uma condução público-social autêntica e autárquica, libertar a cultura de seu papel alienante que distorce não só a educação e as expressões espirituais, como a arte, mas ainda recursos da espiritualidade popular, como a religião, libertar o ser humano do antropocentrismo destrutivo que o fez colocar a mãe natureza como um instrumento possuído em vez de ser a matriz da vida. O enfoque positivista, assim como outras formas de pensamento epidemiológico que fragmentam a realidade, tem levado ao trabalho que o trabalho científico ele termine convertendo-se, consciente ou inconscientemente, em um instrumento funcional na estrutura do poder. Ou seja, se a gente, né, não faz a crítica a esses contextos, a ciência que está sendo utilizada, né, a gente está apenas reproduzindo esse sistema que está dado, né, que é um sistema capitalista neoliberal. Então, a gente estaria apenas reproduzindo ele, reproduzindo todas as mazelas que esse sistema traz. Por isso que a criticidade ela é importante, né, no meio acadêmico, no meio social, enfim, para a vida, né? Ao trabalharmos na perspectiva da determinação social da saúde, trabalhamos com foco na matriz de tripla iniquidade, ou seja, a iniquidade referente às questões de classe, de gênero e etnia. Então, trabalhar com determinação social da saúde é olhar para para as iniquidades sociais, né? E a gente saber que existem essas diferenças e essas diferenças serem incluídas no nosso discurso e nas nossas práticas. Aqui são alguns influenciadores do pensamento crítico epidemiológico, porque muita gente pensa que a epidemiologia crítica é nova, mas não, a epidemiologia crítica já vem sendo discutida há bastante tempo, né? Claro que alguns desses
autores aqui, eles não se colocam como epidemiologista, né? Mas o pensamento o pensamento crítico da epidemiologia, ele bebeu nessas fontes, né? De Engels, de Eugênio Esperro, né? E de Salvador Allende também. Fora outros autores que a gente também já tem, né? Que vem discutindo, mas na frente eu acredito que tem aqui um slide que a gente vai falar um pouquinho desses outros autores. Porque, como eu falei, né, eu tenho como uma base o Jaime Breu pela experiência que eu tive, né, lá no Equador, mas existem outros autores que vêm discutindo a determinação social da saúde, né? Agora, o Breu, ele conseguiu estruturar teórico-metodologicamente, tá? A epidemiologia crítica latino-americana, embora ela tenha sido forjada em ambientes acadêmicos, sempre esteve articulada à luta dos povos para a superação do regime social focado na acumulação de riquezas. Não estagnou nas preocupações burocráticas da chamada governança, reconhecendo a incompatibilidade entre o sistema social prevalente e o modo de civilização que o reproduz, com a construção de modos de viver saudável. Então, mesmo a determinação social da saúde, ela surgindo na academia, mas ela surge em consonância, né, em articulação com a luta dos povos, né, com a luta das comunidades, né, das populações. E também ela percebe essa incompatibilidade, né, desse sistema que a gente tem hoje com o viver digno, né, com o viver saudável. Então, essa sociedade que a gente tem hoje não é uma sociedade para a vida, é uma sociedade que adoece, né, que invisibiliza pequenos, entre aspas, né, mas as minorias, como a gente chama, mas a luta dos povos tradicionais, né, os indígenas, dos quilombolas, enfim. Aqui são alguns outros autores, né, que vêm trabalhando nessa perspectiva, né, do pensamento epidemiológico crítico latino-americano, como Asa Cristina Laurel, Samarra, Donângelo Almeida, o próprio Breio, né, entre outros, que também vêm contribuindo nesse campo. Aqui, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença do que é determinação social da saúde e dos determinantes sociais da saúde, que muita gente ainda confunde, que é muito parecido, né, os termos determinantes sociais, que é o que a OMS adota, né, são os determinantes sociais, está ligado à epidemiologia clássica, e a determinação social da saúde está ligada à epidemiologia crítica, como a gente vem falando. Esse quadro é bem comum na área da saúde coletiva, né, bem conhecido, esse esquema, e ele, ele mostra o que são os determinantes sociais, tá? Que é o que é preconizado hoje, que é adotado, na verdade, pela OMS. E aí, eu gosto aqui de dialogar, de ver o que falta, né? Quando a gente olha para esse esquema, parece bem completo, né? Quando a gente olha, a gente vê que olha para o indivíduo, então percebe características do processo saúde e doença do indivíduo a partir da idade, sexos, fatores hereditários, né? Então aqui ele foca no indivíduo, mas ele amplia olhando para o estilo de vida, né? Os modos de vida poderiam estar aqui, ó, na famílias, redes sociais e comunitárias, e olha para outras questões também, né? Trazendo isso tudo para o que é determinantes de saúde, condições de trabalho, segurança, ambiente de trabalho, educação, habitação, tudo isso aqui são elementos que determinam a saúde, tá? E quando a gente amplia um pouco mais o horizonte, o olhar, a gente também olha para essas condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, esse quadro, se a gente olhar sem uma crítica a ele, a gente acredita de primeira, pelo menos é o que a experiência que eu venho tendo, né, em sala de aula, quando eu coloco o quadro, é bem difícil a gente conseguir encontrar o que é que falta quando a gente olha para esse quadro e fala de saúde integral, por exemplo, né, uma saúde complexa, que aqui abrange vários elementos que podem estar discutindo sim saúde. Porém, quando a gente fala de determinação social da saúde, ela não para aqui, né?
A crítica que a epidemiologia crítica traz à epidemiologia clássica, ou seja, a esses determinantes de saúde, é que a epidemiologia clássica e os determinantes sociais de saúde têm um limite. Eles não conseguem ir além de um ponto que promova a mudança social. Ou seja, a determinação, e aí trazendo agora a determinação social da saúde, ela não iria parar nas condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Ela ia buscar os porquês, né, de que essa sociedade ela tem essas condições socioeconômicas. Ou seja, quando a gente trabalha na perspectiva de determinantes sociais, a gente olha para as condições socioeconômicas, culturais e ambientais e todos esses elementos, mas a gente não busca os porquês, ou seja, as raízes desses problemas, por que determinada comunidade ou determinada sociedade tem essas condições socioeconômicas ou socioambientais, compreendem? Um exemplo aqui da visão, dessas duas visões, né? Se a gente for para uma abordagem mais positivista, aqui tem um negócio bem na minha frente. A realidade ela é compreendida a partir do concreto observado. Não se evidenciam as contradições que existem nas dimensões da realidade observada. A realidade observada é explicada por meio dos fatores que a determinam. Para intervir nos problemas de saúde, opta-se pela seleção do fator de maior peso, ou seja, a unicausalidade, que é trabalhada na epidemiologia clássica, ou por mais de um fator que caracteriza um conjunto de determinantes de maior peso, a multicausalidade. Não há compreensão sobre a participação dos processos de determinação do processo de saúde e doença, e ainda que estes ocorram de forma articulada e hierarquizada. Esse é um exemplo para a gente ver como seria uma visão mais positivista, uma visão olhando a partir dos determinantes sociais. Se a gente for para um olhar, né, para essa mesma realidade observada, a partir de uma perspectiva crítica emancipadora, né, a gente olha essa realidade, a realidade observada ela é compreendida nas suas diferentes dimensões, singular, particular e estrutural, ou geral, como a gente vai ver mais na frente. Busca-se analisar as contradições entre as dimensões e nela mesma. Na coletividade, se percebe o desgaste do indivíduo pela sua inserção na produção em determinada sociedade em um determinado tempo. Reconhecer quais são os processos de produção e consumo daquela sociedade em determinado tempo histórico, que são determinantes da forma de viver dos diferentes grupos sociais que ali se encontram. Identifica os potenciais de fortalecimento e de desgaste da saúde, expressos no processo de saúde-doença, individualmente ou coletivamente, e compreende o indivíduo na sua totalidade para definir assistência integral. Conseguem ver a diferença, né? Quando a gente olha a partir de um olhar mais positivista, de um olhar mais crítico, né? Quando a gente vem para o olhar mais crítico, é um olhar muito mais integrado, onde a gente consegue observar as diferentes dimensões, né, para uma determinada questão, um determinado problema. E essas diferentes dimensões, elas estão dialogando entre elas a partir de movimentos, que a gente vai ver mais na frente também, né, que está tudo integrado e que existe também uma contradição, né, entre essas diferentes dimensões. Que assim é a vida, né? A vida não é linear, a vida ela está em constante, é um turbilhão de coisas, né? Constante transformação. Eu tenho um vídeo aqui, é bem pequenininho, prometo, é em português, não, eu acho que dá para entender algo bem pequeno que fala da tuberculose, tá? Eu vou colocar aqui bem rápido, só para servir de base. Vejam se dá para escutar. Por que para algumas pessoas a tuberculose é hereditária? Parece, as pessoas são mal informadas, mas isso é só a falta de informação? Essa é fácil de responder, a hereditariedade é a condição social. Quer dizer, se você vai pegar essas pessoas pobres daqui, a geração anterior, os pais eram pobres, os avós eram pobres, os tataravós provavelmente eram escravos. A
aonde a tuberculose está instalada são cidades com elevado adensamento populacional, com um grau de urbanização grande, onde se produz riqueza, mas a riqueza não é distribuída de forma igual. A morada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Para a gente poder observar essa questão dos contextos, né? Não sei se deu para compreender, porque em português e falando mais rápido, mas está discutindo, né? Por que algumas pessoas acreditam que a tuberculose ela é hereditária? Sabemos que a tuberculose ela não passa, né? Não é hereditária, não passa de pai para filho, enfim. Mas as condições sociais fazem com que aquela família ela passe de geração em geração uma determinada condição de saúde. Ou seja, a tuberculose ela também muitas vezes em uma determinada família ela tem os avós têm tuberculose, e os pais vão ter tuberculose, os filhos provavelmente tenham pelas condições sociais, né? Essa herança social. Então, observar esse contexto também nos permite compreender as questões relacionadas à saúde, como se comporta determinadas doenças, né? Dentro dessa sociedade e como isso está ligado a essa questão social, como está ligado a uma questão ambiental também, né? E aí a gente vê a vida como um processo e não como algo parado, né? Que relaciona uma causa a um efeito. Porque se a gente vê isso, a gente não consegue compreender, por exemplo, o movimento da doença, por exemplo, tuberculose, como o vídeo traz. Né? Se a gente fosse ver só a causa e efeito, a gente vai para as questões biológicas, sem conseguir compreender esse contexto e entender que faz parte de um processo social, né? E que se se as causas que estão nas raízes desse processo não forem olhadas, não forem trabalhadas, isso vai continuar se perpetuando, né? Esse problema de saúde continua se perpetuando entre gerações e gerações, né? Então, é olhar a partir de uma perspectiva integral, e isso, o que é preconizado pela determinação social da saúde, é que a gente precisa explicar e não apenas descrever os problemas de saúde e os problemas sociais, né? Que é o que a gente tem na ciência hegemônica, a gente descreve mais do que explica as raízes, né, dos problemas. E aí, como pensar, né? Ao invés de a gente ficar criticando, que é importante a gente criticar, mas a gente precisa criticar pensando em estratégias para fortalecimento da saúde, né? Pensar saúde é pensar vida. E aí, eu trago os 4 S's, né? Que são os 4 S's para a vida, que o Breio traz em seu material, né? Que ele diz que um mundo e uma sociedade para a vida pressupõe os 4 S's da vida, né? Que hoje são negados estruturalmente. Ou seja, uma economia para a reprodução dos seres vivos, que seja sustentável, uma identidade e cultura soberana e libertária, uma política de vida que seja solidária e um metabolismo, sociedade e natureza e espaços sociais saudáveis, né? Que seja possível a seguridade integral, biossocio-segurança integral, humana e dos seres vivos. Esses devem ser compreendidos como princípios para uma sociedade da vida e sua relação com a saúde. Então, o que a epidemiologia crítica, a determinação social da saúde preconiza, como a gente falou, não é só descrever, né, mas analisar esses fatores e essas condições. E, além disso, né, além da gente fazer essa análise mais profunda, a gente propôs soluções também, né? E aí, para a gente propor soluções, o Breio traz esses 4 S's como sendo os 4 S's para a vida. Para a gente ter uma sociedade saudável, uma sociedade voltada para a vida, a gente precisaria ter esses 4 S's, ou seja, a sustentabilidade, a soberania, a solidariedade e a seguridade integral, concretizadas socialmente. E o que vinha a ser essa sustentabilidade, né?
Sustentabilidade, é bom a gente falar um pouco desses conceitos, porque esses conceitos também foram tomados, né, e são muito falados também por grandes empreendimentos, pelo agronegócio, pelo grande capital, né? A sustentabilidade aqui não é a gente desmatar e plantar algumas árvores em determinado lugar, como muitas empresas fazem, né? Mas sustentabilidade aqui, a partir da determinação social da saúde, ela deve ser vista à luz dos direitos humanos e da natureza. Deve romper com as visões unilaterais e eurocêntricas, mantendo o equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro, gerando condições para que os socioecossistemas possam amparar uma vida plena, digna, feliz e saudável. A soberania se faz presente quando há um povo empoderado e que tome suas próprias decisões, possuindo um território em conveniência do bem comum. A solidariedade, né, ela, nessa perspectiva, é a compreensão de uma estrutura social e produtiva pautada na vida e no bem comum, proporcionando o bem viver. E refere-se à justiça cultural, de gênero, étnica e racial. Já a seguridade integral, que é o último S, o quarto S, é compreendida como modos de vida consolidados, que proporcionem qualidade de vida. Ela engloba a segurança nos ambientes de trabalho, dos alimentos, incluindo a constituição genética e a não contaminação, bem como contempla um conjunto de ações voltadas ao controle de prevenção de problemas que possam comprometer a saúde humana, animal e da natureza. Para que esse S aqui ele seja consolidado, para que a gente tenha a seguridade integral, né, numa determinada sociedade, a gente precisa ter a solidariedade, a soberania e a sustentabilidade também já concretizada para que essa aqui possa se desenvolver. São nesses espaços, né, no espaço de produção, no espaço de consumo, no espaço de organização, no espaço de construção de cultura e no de metabolismo nas relações da sociedade e da natureza, que a saúde ela se produz. E estes espaços eles se reproduzem nas três dimensões, que são a dimensão particular, geral e singular. A gente vai ver o que são essas dimensões para a determinação social da saúde, né? Quando a gente faz uma análise de um determinado contexto, a partir da determinação social da saúde, a gente trabalha com a matriz de processos críticos. E nessa matriz a gente tem essas três dimensões, né? Então, todos esses espaços eles estão se reproduzindo nessas dimensões, né? E aí a gente vai ver mais na frente como é que se dá esse movimento. Tá? E os 4S eles dialogam nesses espaços. Aqui é um esquema que é para a gente começar a compreender o olhar que a gente vai dando a matriz de processos críticos, ela nos permite ampliar nosso olhar em relação a determinado contexto, a determinada situação que estamos estudando, né? E aí, quando a gente amplia a partir desse olhar na complexidade da saúde, né? Ela nos permite olhar a saúde de forma mais complexa. E então a base para a gente ir compreendendo essa matriz é a gente perceber que o biológico ele está subsumido no social, ou seja, ele está incluído aqui nesse social, né? Ele se reproduz, mas ele também conserva as suas condições, né, nessa relação com o social, tá? E essa relação entre o biológico e o social é uma relação de hierarquia e conexão, tá? E a gente vai falar um pouco desse movimento de subsunção e autonomia relativa, quando a gente traz essas três dimensões que a determinação social da saúde ela propõe em suas análises. Então, a gente tem a dimensão singular, onde a gente olha para os fenótipos e genótipos, né? A gente está olhando os estilos de vida. Temos a dimensão particular, que a gente está olhando para os modos de vida grupais. E a dimensão geral, que a gente está discutindo aqui na dimensão geral as políticas de Estado, sistema de produção, os processos gerais de cultura. Nesse esquema, a gente vai vendo, né, a gente vai ver que existe um movimento, né, tanto de cima para baixo, a gente poderia ter uma seta aqui, do geral para o singular, que é o movimento de subjunção. Então,
particular está subsumido ao geral e o singular subsumido ao particular e ao geral. Mas existe também um movimento de autonomia relativa entre essas dimensões. Então, o singular ele tem uma autonomia relativa referente ao particular e ao geral, assim como o particular também tem uma autonomia relativa ao geral. Eu sei que é um pouco abstrato ainda para a gente ir vendo, mas mais na frente eu vou trazer um exemplo dessa matriz aplicada, né, numa comunidade quilombola, e a gente vai entender melhor esse movimento de subsunção e autonomia relativa e como é que, a partir dessa matriz, a gente consegue trazer essa complexidade na saúde e ampliar esse olhar, tá? Um exemplo de subsunção, tomando como exemplo a economia política. O processo de acumulação de capital, domínio G, subsume os modos de vida das classes e este subsume os estilos de vida e condições de saúde individuais. Então, esse é um movimento de subsunção. Mas essas condições esses estilos de vida aqui, condições de saúde individuais, eles também têm autonomia relativa em relação aos modos de vida. Então, quando a gente fala de autonomia relativa, é quando a gente vai no contrafluxo daquilo que o sistema nos impõe, sabe? Então, às vezes, o sistema nos impõe algo, mas a gente tem uma força, que é a autonomia relativa, que permite que a gente vá nesse contrafluxo, né? E aí mude um pouco dessa realidade. Mas o que é que a gente chama de modo de vida, né? Deixa eu ver aqui, faltou. Tá certo. O que é que a gente chama de modo de vida que está na dimensão particular? Seria as condições de trabalho grupais, a qualidade e desfrute dos bens de consumo do grupo, a capacidade objetiva do grupo criar e reproduzir valores culturais e identidade, a capacidade objetiva do grupo para empoderamento, organização e apoio de ações em benefícios do grupo e a qualidade das relações ecológicas do grupo, né? E o estilo de vida tem muita relação com o modo de vida, mas a gente traz para o indivíduo, né? Então, é o itinerário típico pessoal na jornada de trabalho, é o padrão familiar e pessoal de consumo, as concepções e valores pessoais, a capacidade pessoal de organizar ações em defesa da saúde e o itinerário ecológico pessoal. Esse esquema mostra um pouco também vai dando base, né, para a gente chegar na matriz de processos críticos. Eu vou passar ele mais rápido, né? Aqui a dimensão geral, a particular e individual, né? Onde a gente trabalha estilos de vida, os modos de vida e as questões mais gerais, né, do contexto econômico, político. E aqui são os 4 S's, que são discutidos também se relacionando com essa dimensão geral. Os perfis de saúde grupais, né, que se relaciona com o P, e as condições dos genótipos e fenótipos, como a gente viu também, que está nessa dimensão individual ou singular. Entrando na matriz de processos críticos, né, essa metodologia ela surge como forma de repensar as formas de comparação e avaliação dos modos de vida e dos ecossistemas. A aplicação da matriz ela destina-se ao monitoramento e investigação para a transformação dos processos críticos, sejam eles destrutivos ou de proteção à vida. Então, a partir da matriz, a gente faz o monitoramento, a gente investiga, mas a gente pensa numa transformação desses processos, né? Então, é aquilo que a gente falou lá no início. Não é só descrever, né, os processos críticos, mas é a gente também atuar sobre. O uso da matriz tem por objetivo a redefinição e integração do espaço social, dos sujeitos e dos objetos críticos de transformação, a fim de promover mudanças nestes e, consequentemente, no modo de reprodução da vida no sistema capitalista. Portanto, toda descrição deve ser crítica e contribuir na construção de uma consciência crítica da sociedade. Esse aqui é o esboço da matriz proposta por Breio, tá? Que aí a gente tem 2 colunas, uma coluna com os processos protetores à saúde, né? Os processos protetores para a vida, e uma outra coluna com os processos destrutivos. E a gente tem nas linhas
a dimensão geral, a dimensão particular, que são os modos de vida, e a dimensão singular ou individual, que são os estilos de vida, tá? Aqui, nesse esquema, mais na frente, a gente mostra aqui, ó, que a gente precisa, a matriz, ela nos ajuda a descrever, né, a compreender, na verdade, quais são os perfis protetores de uma determinada sociedade, comunidade ou de um determinado povo, e o perfil destrutivo também, ou de uma determinada situação de saúde, né, ou de vida. Então, além da gente descrever, a gente analisar também essa situação, a gente precisa promover o que é de protetor, né? E prevenir o que vem de destrutivo. Ou seja, a gente vai compreender quais são os processos protetores da vida e da saúde em um determinado contexto, para poder promover esses processos protetores. E a gente vai compreender os processos destrutivos à saúde e à vida em determinado contexto, nesse mesmo contexto, para poder preveni-lo, né? Isso tudo está integrado, se integra nessas três dimensões e se integram também entre essas duas colunas, como a gente viu no esquema passado, né? Que essas duas colunas, elas dialogam, porque existem contradições, como a gente vai ver. Pode ser que um determinado processo ele seja protetor, mas em um determinado momento ele vem aqui também sendo destrutivo, tá? Estou quase finalizando, aí vou trazer aqui a aplicabilidade, né, numa comunidade quilombola, como eu falei. Essa foi a aplicação que eu fiz durante a minha tese de doutorado, e aí trabalhei com a comunidade quilombola do Castanhinho, em Garanhuns, que é no agreste de Pernambuco, né? Como eu falei, Pernambuco está no nordeste do Brasil, e a gente foi lá para a zona semiárido, né? A gente foi lá para o semiárido, em Pernambuco, né? Lá em Castanha já é semiárido, e a gente trabalhou essa matriz lá em Castanhinho. Só para vocês entenderem, né, eu trabalhei com a determinação, esse aqui foi o objetivo da minha tese, analisar os processos de determinação social da saúde na comunidade quilombola do Castanhinho, né, e o que a gente vou apresentar aqui é uma parte desse último objetivo específico, que foi analisar os processos protetores e destrutivos na dimensão singular, particular e geral em relação aos 4 S da vida. Tá? Meu tempo está acabando, né, Vânia? Só estou terminando. A matriz, ela ficou desse jeito aqui. A gente fez uma adaptação à matriz, né, porque a gente achou interessante para essa comunidade a gente inserir os 4 S's aqui nas linhas e as colunas a gente colocar, a gente trabalhar os 4 S's nas 3 dimensões, não só na geral, como se propõe na matriz inicial, né? Então, vou passar um pouquinho mais rápido, mas para a gente ter ideia, por exemplo, aqui é a matriz nas 3 dimensões e a gente olhando para a sustentabilidade. Aqui no Brasil, a gente teve um programa que foi de 1 milhão de cisternas, né, que apareceu como algo bem importante também para essas comunidades, para poder ter como é que chama? Para poder guardar água, armazenamento de água, né, para o armazenamento de água. Então, durante a pesquisa, apareceu, né, a importância dessas cisternas para essa comunidade, porque eles, a partir disso, conseguiram ter água em casa, né, que não tinham dificuldade muito grande com a água, e a gente vai analisando esse processo, que é um processo crítico, né, e é protetor, e a gente vai analisando nas outras dimensões. O mesmo a gente vem para o processo destrutivo, né, primeiro a gente constrói um processo, por exemplo, escassez de água para consumo e irrigação. Apesar de ter cisternas, isso é uma contradição também, né, que a gente vai discutindo e a gente vai olhando os dois lados da matriz, né, as duas colunas. Apesar de ter cisternas e agora ter água para consumo, mas ainda não tem água suficiente para a irrigação. Então, é algo que a gente começa a olhar para cá também, né? Isso é devido a um rio poluído, e aí a gente discute também, quando a gente vem para a dimensão geral, o racismo ambiental, porque esse rio ele é poluído por algumas empresas também, né? E é um pouco antes dessa comunidade quilombola.
a política de saneamento inadequada, que leva também à poluição desse rio, a pouca água para consumo doméstico e irrigação, está aqui na dimensão singular. Então, só para resumir e para a gente ir fechando, a matriz ela nos permite que a gente traga um determinado processo crítico, né? Um determinado elemento, e quando a gente coloca na matriz, a gente consegue ver esse elemento não só em uma única dimensão, ou seja, a gente não vê apenas numa dimensão como aqui na particular. A gente vai fazer o link com o que é que isso, como é que esse processo ele está subsumido na dimensão geral, e aí é o processo de subsunção e autonomia relativa, né? Ou seja, a gente tem uma política de saneamento inadequada e a gente tem um racismo ambiental. Isso leva a um problema no rio que passa na comunidade, que leva à escassez de água e que faz com que as famílias tenham pouca água para consumo. Porém, a gente tem outras questões que a gente, nesse exemplo aqui a gente não está trazendo, mas a comunidade poderia estar se organizando para ter, enfim, um poço, e esse poço que estaria aqui no processo protetor, né, ele poderia estar colaborando com essa questão da água nas famílias, enfim, isso seria autonomia relativa também. Não sei se está dando para entender, mas eu vou passar, porque aqui seriam vários outros exemplos do que está na minha tese, tá? Mas eu sei que eu já me estendi um bocado, e aí eu vou deixar para a gente ir discutindo durante Fica o tranquila, debate. Vanessa. Falta 10 minutos, tá? A falta, então, deixa eu só falar disso aqui, porque aí eu fecho, tá? Mas os outros são exemplos também que a gente pode, durante o debate, ir conversando, sem problema. São vários exemplos do que foi surgindo do campo, né? Desse movimento de autonomia relativa e de subsunção, né? Vou trazer só um aqui, né? Na questão de ser saudável, que seria o 4S, que é a biosseguridade, né? Integral. A gente traz aqui, por exemplo, a não vinculação com alguns profissionais da saúde. A gente tem uma unidade de saúde na comunidade, mas não existe uma vinculação da população com esses profissionais, né? E aí eles trazem na dimensão particular que o serviço de saúde não atende à necessidade dessa população. Então, a família ela não se vincula porque essa unidade ela não atende às necessidades, elas não dialogam com a cultura dessa comunidade que tem uma base nas plantas, nas ervas medicinais, né, na cultura tradicional quilombola. Então, essa equipe ela não olha para esse lado, não respeita essa individualidade, né, essa especificidade da comunidade. E quando a gente analisa essa problemática que a comunidade traz e a gente leva para a dimensão geral, a gente percebe que está em referência com o modelo biomédico na saúde, que é um modelo que olha para a doença, que é um modelo que não respeita as especificidades das comunidades, e tem uma referência grande também com o racismo institucional, pelos relatos que a gente viu na comunidade, né? Dos profissionais que não tocam, que não olham para os usuários. Então, a gente, a partir de um processo crítico, que seria a não vinculação dos profissionais, a gente consegue analisá-lo a partir, inclusive, do racismo institucional e do modelo biomédico na saúde, né? Para fechar, esse esquema que a gente trouxe na tese, porque a gente foi vendo que nessa comunidade quilombola não podemos falar em sustentabilidade se a gente não falar de luta pelo território, né? Então, uma comunidade quilombola que não tenha seu território definido, que não tenha seu território demarcado, a gente não consegue falar de sustentabilidade. Não é uma comunidade que tenha sustentabilidade, né? A solidariedade ela está vinculada ao combate ao racismo, né? Porque nessa comunidade o racismo ainda é muito forte, não dentro, não internamente, né? Mas dela com o diálogo com a cidade, com a escola, com os equipamentos sociais que estão dentro desse território, né? Então, para ter solidariedade, precisa se combater o racismo. Para se ter soberania nessas comunidades, na quilombola, né, que foi o estudo, precisa ter uma defesa da cultura, né? Então, a soberania dessa cultura, a soberania da identidade negra, da identidade quilombola, e essa vinculação da biosseguridade social, do ser saudável,
é a relação do viver digno dentro dessa comunidade. Então, era um pouquinho disso que eu queria apresentar. Eu fiz um recorte grande aqui, mas eu espero que tenha contribuído, que tenha dado para compreender, né? Mesmo eu falando um pouquinho mais rápido. Obrigada, gente, para tirar aqui. Antes de empezar mi presentación, me gustaría leer algo para ustedes y me pareció muy importante la mística de inicio del grupo 6 que traía sobre el río, ¿no? Porque yo voy a partir ahora y creo que es importante hacer esse início, não? Empezar dessa forma, não? Contextualizando como estamos aqui, porque, bueno, que estamos apresentando um bloque, não? Vanessa nos ha dado as bases para por que chegamos a esse bloque, não? O bloque de discussão sobre saúde, a respeito de toda essa conexão entre saúde e agroecologia, que é fundamental, está em la génesis, creo, del debate actual de agroecología, ¿no? Y bueno, y voy a contar ahora una historia de cómo llegamos hasta acá, y ahora en diplomado, y cómo empezamos a establecer también el vínculo, ¿no? Y dar la mirada epistemológica y científica para esa conexión salud y agroecología. Obviamente, como un río, ¿no? El río se absorbe de varios otros ríos, de corgos, por varias microvacías, y corre hacia sus caminos, a veces se bifurca, a veces se encurta. Entonces voy a contar una historia a partir de una historia mía, ¿no? Es una construcción que yo sé que no cierra ni da cuenta, y nunca fue mi propósito hacer eso, no dar cuenta de toda la historia y de todas las conexiones entre salud y agroecología, pero es solo dar una mirada, dar una mirada por los caminos que nos trajeron hasta acá y que nos traen ahí ese bloque a hacer ese diálogo, ¿no? Entonces, pues me gustaría leer a ustedes, pero voy a leer en portugués, que es de un escritor brasileiro que se llama João Cabral de Melo Neto. Rio sem discurso. Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso rio, de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária, isolada, estanque no poço dela mesma. E por que assim estanque, estancada? E mais, porque assim estancada, muda, e muda porque com nenhuma comunica, porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grande eloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem, um rio precisa de muita água em fios, para que todos os poços se enfrasem, reatando de um para outro poço em frases curtas, então frase e frase, até a sentença rio do discurso único em que se tem a voz, a seca ele combate. Então é um pouquinho disso, né, que o João Cabral de Melo Neto escreve aqui tão lindamente, né? Eu empresto as palavras dele para fazer uso, né, e tentar fazer uma analogia aí dessa proposta, né, que não é uma contação de uma história única, né? Essa história tem vários caminhos, tem várias perspectivas,
certamente cada uma e cada um de nós aqui, se for contar essa história, vai contar de uma forma diferente. Então, estou fazendo uma das maneiras, né, de contar essa história e espero que seja, que faça algum sentido para vocês, como fez para nós, né? E então, vamos lá. É uma história curta, né, mas eu acho que é importante da gente discutir e para assentar toda né, essas informações brilhantes que foram passadas aqui pela Vanessa antes da gente. Vamos lá, vou compartilhar aqui. E aí o problema é que agora eu vou começar a me apresentar e acho que eu vou perder vocês, mas tudo bem. Aí qualquer coisa vocês me avisam, mas não consegui manter a tela. Então, eu vou contar, né, como eu falei, uma história, né, a partir das histórias, né, a partir das memórias que cada um e cada uma de nós temos, e essa é a partir da minha memória. E eu aí convido, inclusive, a cada um de vocês, né, a construir as suas memórias, né, talvez aí da saúde e agroecologia e desse processo todo de trabalho. Gente, eu não sei por que eu não estou conseguindo ir para frente. Mas, pergunta. Y bueno, y perdón ahí por el portuñol, pero voy a intentar hablar en español porque sabemos que siempre que la clase es toda en portugués hay una dificultad ahí para las personas, no los hispanohablantes, entonces, ya que Vanessa hizo su presentación en portugués, entonces voy a hacer en portuñol, no es en español, pero en portuñol. Y ahí, bueno, espero que esté bien para todos y cualquier cosa, pues pueden pedirme para que repita o hable en portugués o lo que sea. Bueno, essa história entonces empieza a partir de algumas aproximações históricas. A nosotros está muy, y hablamos de eso hasta hoy, ¿no? Está muy profundizado en nosotros todo el impacto de la modernización ¿no? de la agricultura, de la revolución verde y todo ese proceso que pasamos ahí desde los años 50 del século pasado hasta hoy, ¿no? Pero además de eso, pues ahí voy a por eso, yo di que voy a contar una parte de esa historia, una perspectiva de esa historia, porque me gustaría aproximar esa historia de la modernización de la agricultura con la parte de lo que tuvimos en otras áreas que no hizo hacer esa conexión, ¿no? Pues ahí es también de consenso a todos nosotros, especialmente nosotros que estamos en América Latina, ¿no? En los años 70, 80, nuestra redemocratización, mucho más a los años 80, obviamente, pero procesos, ¿no? de revoluciones en varios países, pues se dieron a partir de esos años y especialmente a lo largo de los años 80 y la reestructuración y fortalecimiento de los movimientos sociales en muchos de nuestros países. Y aquí en Brasil, pues claro, no tuvimos, creo que nuestros más grandes movimientos, ¿no? El MST, el MAP, el MPA, la ASA, ¿no? Articulación que Vanessa comentou, ¿no? de las cisternas, ¿no? La articulación del semiárido, todos esses movimentos pues se crearon ahí a lo largo de los años 80, ¿no? Pero en Brasil yo quiero llamar atención a tres condiciones, ¿no? que se pasaron ahí y que también nos hicieron llegar hasta acá, ¿no? Una de ellas es la 8ª Conferencia Nacional de Salud que aconteció, que se pasó en 1986
essa conferência foi um marco em nossa história brasileira, porque ella foi a que, bueno, dentro del marco de la redemocratización del país, pues estructuró el SUS, el Sistema Único de Salud que tenemos hoy, y también pues fue a partir de todo ese recorrido teórico, ¿no? Ese marco teórico que Vanessa nos trajo, fue lo que dio la base para la construcción de las estructuras que fueran pensadas y organizadas a partir de la octava conferencia, ¿no? Y vean que la octava conferencia pasó antes, ¿no? Del marco de nuestra constitución, ¿no? La constitución ciudadana que llamamos en Brasil, que es nuestra constitución actual, que es de 1988. Entonces, la Conferencia Nacional de Salud, sus documentos, ¿no? Pues crearon bases incluso para la elaboración de nuestra constitución. Y incluso pues fue a partir de eso también que tuvimos el marco también de la ley 7.802 de agrotóxicos, que es de 1989, y doy énfasis a ella porque ella fue, bueno, estamos ahí hoy es día 2, ¿no? A 4 días de la votación en el Congreso del Senado, ¿no? En el Senado brasileño, para la aprobación de la PL del veneno, que nosotros llamamos, ¿no? El PL a favor de los agrotóxicos, y que desmonta, ¿no? Destruye básicamente muchos de los puntos importantísimos que tenemos en nuestra ley del agrotóxico, pero que voy a hablar más para frente. Y entonces, pues ahí, ¿no? Para decir, ¿qué hay en nuestra Constitución ciudadana que hace esas conexiones entre salud y que empiezan a dar el marco, ¿no? Referencial para las aproximaciones de salud y agroecología? Bueno, y es importante decir que eso no fue, obviamente, salido de la cabeza de la clase política brasileña, ¿no? Eso es fruto de mucha lucha, mucha articulación, mucho movimiento, muchas personas pensando y cerebrosando sobre esas discusiones, ¿no? Y obviamente tensionando las discusiones políticas, ¿no? Entonces, en el artículo 6 de nuestra Constitución habla de los derechos sociales, ¿no? Que son la educación, la salud, la alimentación, trabajo, moradia, transporte, lazer, seguridad, previdencia social y protección a la maternidad y la infancia y asistencia a las personas que no desamparadas, ¿no? Pero miren, que la alimentación y el transporte, pero aquí en el marco de que estamos hablando, la alimentación solo pasó a ser un derecho constitucional, solo entró por una enmienda constitucional de 2010. Entonces, vean, son 28 años, ¿no? De descolamiento del marco de la Constitución, y entender que la alimentación es un derecho humano, muy chistoso, porque Brasil ya había asignado muchos acuerdos internacionales, ¿no? Del derecho humano a la alimentación, pero solamente en 2010 y más precisamente en 2015 fue que eso fue reglamentado en Brasil. También en nuestro artículo 196, que habla ahí sobre los derechos de la salud, que es derivado oriundo de la Conferencia Nacional de Salud, que voy a presentar a ustedes una partecita aquí de un video. La salud es un derecho de todos y deber de Estado garantizado mediante políticas sociales y económicas que visen reducción del riesgo de enfermedades y agravos y acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación. Y en el artículo 200, que también todavía es sobre salud, al SUS, no al Sistema Único de Salud, compete, bueno, hay muchas, son 8 atribuciones, pero yo traigo aquí solo la mente de las que tienen más vínculo con esa discusión salud y ambiente.
Ejecutar ações de vigilância sanitária e epidemiológica e saúde do trabalhador. Isso é importante para algumas experiências de vigilância que temos, que que vão derivar disso. Participar de formulações de política e de execuções de ação de saneamento básico, algo que é fundamental, incluso para as discussões que Vanessa trajo sobre a determinação social de saúde. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendidos o controle de seu teor nutricional e também de bebidas e águas para o consumo humano básico. Participar do controle e fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e aí hago la menção aí a lei de agrotóxicos que foi sancionada pues ano depois da Constituição. E, por fim, e talvez o mais importante, colaborar na proteção do meio ambiente e nele compreendido o ambiente também do trabalho, não? E no artículo 225, que habla do meio ambiente, pues todos têm o direito ao ambiente ecológicamente equilibrado, bien también de uso común del pueblo y esencial a la sana calidad de vida, impóndose al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones. Entonces, pues ahí vemos que en la Constitución, obviamente con muchos problemas, sabemos de eso, no es perfecta, pero hubo un trabajo de conexión, de perceber que las cosas son complejas, ¿no? Que hay conexiones entre las condiciones, que la salud no es derivado solo de una, como bien trajo Vanessa, no es fruto de algo individual, ¿no? Pero es una respuesta colectiva, ¿no? De interacciones, especialmente más que todo, ¿no? De relaciones e interacciones, y que pues las condiciones sociales impuestas, ¿no? Por políticas, por condiciones económicas y sociales, también, como ya trajo Vanessa, pues impactan directamente. Entonces, la cuestión individual tal vez sea lo menos impactante en la condición de salud de la población, ¿no? Entonces, pues ahí yo quiero invitarlos a ver una parte de un video de la 8ª Conferencia Nacional de Salud. Y es solo una parte que habla. ¿Están escuchando? Solo dime si están escuchando, porfa. O vídeo não. ¿No O están vídeo não escuchando? se escuta. Não. Não se escute Pasa, efeito. y yo puse para y yo puse para compartir el sonido. No sé qué pasó. Fernanda, quando você colocou Oi. a apresentação, você clicou no. Quando a gente vai colocar a apresentação, tem aquela partezinha lá que é para ter som. Tu tinha colocado? Pois sim, aparentemente sim, mas eu vou pegar aqui de fora, vamos ver se eu vou compartilhar de novo aqui. É só o vídeo, vamos ver se vai agora. Ó, tá vendo? É que não aparecem para vocês, né? Mas está aqui aparecendo, tá colocado o som. Vamos ver se agora vai. Estão me escutando? Não. Não. Ai, que pena. Bom, bueno, entonces no voy a parar aquí a me... Uy, perdón, ahora yo estoy escuchando a Ari aquí, no para hablar. Pues ahí los invito en mi presentación, que después voy a compartir, los invito a ver ese video. Bueno, tiene 23 minutos, yo iba a pasar obviamente una parte que tiene como 5 minutos, que trae el discurso de Sergio Arouca, ¿no? Que fue
persona que estaba al frente, ¿no?, de la Conferencia Nacional de Salud. En ese periodo era el presidente Fiocruz y organizó muchos, pues el debate fue uno, no es el único, ¿no?, pero uno de los autores de, del SUS, ¿no?, de la estructuración del SUS. Y entonces, pues ahí en ese pequeña parte ahí, pues era exactamente su discurso hablando de esa conexión ahí que nos trajo eh, Vanessa, ¿no?, en su discusión ahí sobre las conexiones entre ambiente, salud y la determinación, ¿no?, la concepción amplia de salud que salió de esa conferencia. Y bueno, y ahí pues traigo a ustedes, bueno, de muy rápidamente el concepto de ampliado de salud que se resultó de esa conferencia, pues que es basada en toda la teoría que trajo Vanessa, ¿no? Entonces, el concepto ampliado de salud es el resultante de las condiciones de alimentación, habitación, educación, renta, medio ambiente, trabajo, transporte, empleo, trabajo, hacer, libertad, acceso y acceso a tierra, ¿no?, y acceso a los servicios de salud. Y así, ante todo, el resultado de las formas de organización social de la producción, a cuales pueden generar grandes desigualdades en los niveles de vida. La salud no es un concepto abstracto, defínese en el contexto histórico de determinada sociedad en un dado momento de su desarrollo, debiendo ser conquistada por la población en sus luchas cotidianas, ¿no? Entonces es eso, porque a veces la idea, y creo que eso Vanessa nos trajo muy bien, porque hay una idea, ¿no?, de bienestar y de calidad de vida y de condiciones de salud, que es una condición muy subjetiva, ¿no? Las personas tienen ideas muy amplias, pero no. Aquí decimos que embora, ¿no?, aunque nuestro concepto hable, el concepto de salud sea amplio, él es muy objetivo, ¿no?, porque se define a partir de los contextos, ¿no? Bueno, y entonces, pues, de ahí, y yo no podría dejar de hablar, primero porque hago parte, ¿no?, de la campaña permanente contra los agrotóxicos y pela vida do Brasil. Nosotras estamos ahí en el marco, como les dije, ¿no?, de la ley del rompimiento con la ley de los agrotóxicos que fue instituida en 1900, perdón, ya hay 9 más, ¿no?, pero en 1989. Pero todavía esa ley es la ley vigente y es muy simbólico para nosotros, creo que es la cosa más simbólica que tenemos, es que en el marco, ¿no?, de la votación, que fue ahora, como yo les dije, a 4 días, al inicio de ese mes, un poquito antes del CBA, del Congreso Brasileño, más precisamente una semana antes del Congreso Brasileño de Agroecología, pues tuvimos el pasaje del profesor Adilson Pascual, esa figura que está en la foto ahí que les presento. Y el profesor Adilson Pascual fue un profesor de la USP, de la ESALP, en São Paulo, uno de los precursores de la agricultura orgánica de Brasil. Y él, muy amigo de Ana Prima Facie, muy amigo de, bueno, estaba ahí al frente de muchos debates ahí del proceso histórico, ¿no?, de lo marco de los movimientos sociales. Y fue él que cunhó el termo agrotóxico, ¿no?, porque en el marco de sus estudios se fue para estudiar, creo que en Estados Unidos, creo no, en Estados Unidos, pues allá se hablaba mucho de los defensivos, de los pesticidas, y él estaba se volvió, bueno, estoy aquí contando una historia muy no formal, digamos así, ¿no? Pero la idea es que él volvió muy enojado de todo eso porque él decía que esas
los términos, ¿no? Especialmente los términos en la lengua inglesa, eh, para traducir el agrotóxico, pues no daban la dimensión SIDA, ¿no? La biocida de los agrotóxicos, no determinaba el impacto de esas sustancias para el ambiente y para la gente, ¿no? Entonces, pues ahí eso fue en 1977 cuando él publicó un artículo hablando sobre el término de agrotóxicos, ¿no? Y poniendo eso como el marco, ¿no? Acuñando ese término y poniendo eso como una condición aquí para que en la lengua portuguesa, en Brasil, tuviéramos algo que de verdad condiciera con la condición de las sustancias, ¿no? Y una de las cosas importantes de la ley de los agrotóxicos que quiero traer aquí, que es algo que está en check ahora con la, con la nueva ley, ¿no? Con la sanción, todavía no fue sancionada por el gobierno, pero que está ahí en camino, es que para la liberación y registro de agrotóxicos aquí en Brasil, hay una igual responsabilidad del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud. Entonces, sí, mismo que el Ministerio de Agricultura nos traiga diciendo que tal sustancia es muy importante y potente para la agricultura en el respeto de su eficacia, de su eficiencia y todo, si el Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio de Salud sus laudos, ¿no? Sus documentos digan que esa sustancia no puede ser regulamentada, no puede ser registrada, pues entonces hay una negación para eso. Y mismo con toda ese cuidado, nosotros somos todavía, nosotros somos el país que más consume agrotóxicos en el mundo. Pues imagínate ahora con el marco, no con la quiebra de esta regulación, no la condición que va a ser. ¿Y por qué eso es importante de discutir aquí en un diplomado internacional? Porque el impacto de eso, de que va a pasar aquí en Brasil, no se queda solo en Brasil. Nosotros sabemos que las fronteras del ambiente no se cierran con las fronteras políticas, ¿no? Entonces, ciertamente Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, bueno, y todos los países, ¿no? Aquí de América del Sur, excepto Chile y Ecuador, pues ahí también muy relativamente no van a sentir directamente los impactos de eso, ¿no? Pero obviamente eso se va a transcender incluso para el globo a partir de las exportaciones de Brasil y todo más, ¿no? Bueno, entonces voy a acelerar aquí porque es cosas que son, bueno, es una historia, como les dije. A los años 90, pues ahí pasando un poquito, pues ahí tenemos un fervor más grande, ¿no? Ahí con las políticas neoliberales, todas esas tensiones entre los movimientos sociales y los gobiernos, ¿no? En América Latina especialmente, y aquí en Brasil tuvimos una serie de campañas se encampó en Brasil, que pues estábamos en un momento por cuenta de las políticas neoliberales de una pobreza gigantesca y sin tamaño, ¿no? Y el hambre era un problema muy grave. Pues hay campañas y movimientos contra la fome, contra la hambre en Brasil. Y bueno, y ellas pues encabezadas ahí por la acción de ciudadanía contra la fome, la miseria y contra la hambre, la miseria y por la vida. Y a partir de eso, pues entonces tenemos a la creación del CONSEA en 93, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Tuvimos la primera Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria en 94 y en 99 la sanción de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. Pero como la historia no es lineal, en 95 tuvimos la primera extinción del CONSEA, ¿no? El CONSEA ya pasó por varias subidas, bajadas, pero es un consejo muy importante y que ha determinado muchas políticas esenciales en Brasil. Pues en 95 fue extinto porque una de las grandes dificultades del CONSEA fue exactamente incidir sobre cuestiones económicas. Estamos en el marco de las políticas neoliberales y por tanto
pusieran, ¿no?, el rol de CONSEA solamente en los aspectos de acceso a alimentos, muy en la perspectiva de cunhos asistencialistas, ¿no?, de distribuir comida, cesta básica, esas cosas que son acciones muy puntuales y que no discuten de verdad a fondo, ¿no?, las conexiones importantes para hablar de hambre, ¿no? Y bueno, y ahí en 98 se estableció el Fórum Brasileiro de Soberanía y Seguridad Alimentaria y vea que a partir de ahora el soberanía entra ¿no?, en destaque, ¿no? No se habla solo de seguridad alimentaria, no basta hablar solamente de garantizar, ¿no?, acceso y cantidad de alimento, ¿no? Y bueno, y calidad también nutricional, pero también cómo es producido ese alimento, por quién es producido, para quién es producido y cuál es su contexto cultural, ¿no?, político y social de la producción de alimento y del consumo de alimento, ¿no? Entonces fue un marco para nosotros eso también. Y un marco importante también para nosotros por cuenta de la robustez de eso fue que en 1988 también se estructura en el marco del movimiento de los trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra, ¿no?, el MST en Brasil, el sector de salud. ¿Y cuál es la centralidad de eso? Porque a partir de ahí también se empieza a discutir que, claro, era algo que ya se discutía antes, pero entonces se estableció por detrás del sector de salud que reforma agraria y acceso a tierra también es cuestión de salud y también define las condiciones de alimentación del país. Y ahí, pues, caminando más un poco en esa historia, pues vamos llegando a los años 2000 y la ascensión aquí en Brasil de los gobiernos populares y también en otros países de América Latina. Y pues ahí vimos, tenemos, ¿no?, el fortalecimiento ahí, yo distribuí ahí a partir de las lecturas que tenemos ahí dentro del GT Salud de Brasil, tres grandes marcos aí, ¿no?, que foi o fortalecimento do campo agroecológico, o fortalecimento das redes e fóruns, ¿no?, das articulações que empezaram a hacer essa conexão saúde e agroecologia, e algumas áreas temáticas em la perspectiva de la salud, no especialmente de la salud colectiva, que empezaram a discutir essas aproximações, ¿no? Entonces, hablando específicamente del campo agroecológico, y aquí hay muchas siglas, yo sé, perdón, pero es que Brasil es el país de las siglas, ustedes deben saber sobre eso, pero no voy a decir todas ellas que son, pero son políticas, después podemos ahí, los brasileños que están en los grupos pueden ahí mejorar y decir de qué políticas estamos hablando, pero voy a hablar de unas. Pues entonces, en el marco del campo agroecológico, ¿no?, tuvimos la creación de ANA, de Articulación Nacional de Agroecología, en 2002, a criação da ABA está aí em 2003, eu mesma errei aqui, pois foi criada em 2004, não é, na verdade, e fundada oficialmente no com registro em cartório, em notaria e todas essas coisas em 2005. Bueno, e dessas também de articulações entre ABA, não, a ANA, ABA e outras instituições que já existiam aí no Brasil desde antes, não, pois uma delas lá em Embrapa, não. Então, com essa função, pues tuvimos aí a coleção Transição Agroecológica de 10 volumes, falando sobre as condições para fomentar, ¿no?, a agroecologia no marco do país, mas também na América Latina, porque algumas são internacionais, incluso hay una ahora que estamos publicados ahí que é uno de los organizadores, es exactamente profesor Narciso, y esa colección entonces pues tenía el objetivo de coger algunos temas que son transversales, ¿no?, a la agroecología y poner en discusiones. Entonces tenemos de agua, de manejo de agroecosistemas, bueno, muchos, ¿no?, de educación, pues ahí hay de pueblos tradicionales, que exactamente del que el profesor Narciso es organizador y muchas otras. Pues ahí les invito para conocerlos, ¿no?
También, pues ahí con la ascensión de los gobiernos populares, pues tuvimos la creación del Ministerio del Desenvolvimiento Agrario, que ahora es el Ministerio de Desenvolvimiento Agrario y Agricultura Familiar, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Ministerio del Desarrollo Social y Combate a Hambre. El CONSEA fue nuevamente reestablecido. Tuvimos también el Consejo Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, el Consejo Nacional de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, las políticas nacionales de seguridad alimentaria, de agricultura y producción orgánica, de asistencia técnica y extensión rural, asunto extremadamente importante para el fortalecimiento de la agroecología en todo Brasil. Necesitamos y estamos en eso de volver a discutir sobre asistencia técnica y extensión rural agroecológica. La política nacional de agricultura familiar específicamente, y también las políticas de la salud que dialogan con la agroecología, como de plantas medicinales y fitoterápicos, las de prácticas integrativas y complementarias que sabemos que hay una discusión muy importante sobre eso, porque no son complementarias, no son integrativas. La Política Nacional de Saneamiento Básico, la Política Nacional de Salud Integral de los Pueblos del Campo, Floresta y Aguas, y muchos otros ahí al frente, ¿no? Y además de eso, pues como yo dije, del fortalecimiento de redes de fóruns, pues ahí tuvimos el establecimiento de la Red Brasileira de Justicia Ambiental en 2001, la campaña permanente contra los agrotóxicos y por la vida en 2011, la campaña nacional en defensa del cerrado en 2016, la red de PENSA, ¿no? Pues entonces el Fórum de Soberanía y Seguridad Alimentaria, pues ahí fundó una red de pesquisadores, ¿no? Sobre soberanía y seguridad alimentaria de 2017, y de ella pues derivó, incluso tenemos una red de pesquisadores, de investigadores negros, ¿no? De soberanía alimentaria, pues ahí se derivó muchos procesos importantes. Pero yo quería mencionar aquí algo que pasó en 2011, que fue un marco en las estrategias intersectoriales de la discusión, ¿no? Que fue el Encontro Nacional de Diálogos y Convergencias, que foi proposto por la Articulación Nacional de Agroecología, por la ABA, por el Fórum Brasileiro de Soberanía y Seguridad Alimentaria, por el Fórum Brasileiro de Economía Solidaria, la Red de Justicia Ambiental, la Red de Alerta contra el Deserto Verde, porque son las florestas ahí que Vanessa trajo, ¿no? Bajamos nuestras florestas biodiversas para poner monoculturas de árboles, ¿no? La Marcha Mundial de Mujeres, la Articulación de Mujeres Brasileiras y la Abrasco, que es la Asociación Brasileira de Salud Colectiva. Entonces fue un gran encuentro, una gran concertación de espacios y de debates que tenían, pues, claro, sus diálogos, ¿no? Y sus convergencias, aunque estuvieran cada una ¿no? en áreas específicas, ¿no? De la justicia, del debate del alimento, del debate del clima, del debate del feminismo, del debate de la salud, pero ellos tienen acciones importantes conjuntas. Entonces, ese encuentro fue el que definió esos espacios, ¿no? Ahí, por fin, pues ahí las áreas temáticas, pues los invito a conocer que fue el marco, ¿no? Para la salud y ambiente, que fue la publicación de ese artículo en la revista Ciencia y Salud Colectiva de 2007, hablando del neoliberalismo y el uso de agrotóxicos y la crisis de la soberanía alimentaria en Brasil, pues que hace esas aproximaciones todas, ¿no? Y ahí, pues ahí empezamos las relaciones de verdad, ¿no? Entonces, en 2012, a partir del diálogo y convergencias, pues la Abrasco publicó el dossier sobre los agrotóxicos en Brasil, que se tradujo ahora incluso para el español.
Ahí en 2014 hubo la publicación del guía, que es esa publicación aquí encima, que es el guía de la alimentación de los brasileños, ¿no? Pues es un guía muy importante que habla sobre el patrimonio alimentario, la cultura alimentaria, las diferencias, la importancia de se fomentar, ¿no?, la comida a partir de su identidad y su memoria afectiva, y también discute las cuestiones de la diversidad alimentaria, y es un marco para nosotros muy importante. Todo brasileño debería leer eso una vez en la vida, y habla exactamente de agroecología, pone la agroecología como la sustentación de eso a partir del enfrentamiento a la alimentación ultraprocesada. Aí também tuvimos o terceiro e quarto ENAS, ¿no?, que são os encontros nacionais de agroecologia, que são encontros de los movimentos, não são como o Congresso Brasileiro, que são de ABA. ABA participa de los ENAS porque hacemos parte de LANA, pero de la articulación, pero são encontros de la articulación, no son más amplios, son más amplios. Pero aquí también pongo, obviamente, todo el lastro histórico de nuestros congresos brasileños de agroecología. Y por fin, quiero hablar específicamente también de la Jornada Nacional de Salud y Ambiente, pues ahí derivó también de ese encuentro de diálogos y convergencias. Y aquí hay una facilitación gráfica, y ustedes van a ver incluso que está aquí dibujado aquí el ENA, el tercer ENA, que fue en 2014, el dossier de Abrasco, el encuentro nacional. Hay muchos de que estábamos hablando que están aquí, fueron discutidos en ese espacio. Bueno, perdón. E aí, pues, aí hablando exactamente de nosotros ahora, del GT, y llegando ahí casi al final, pues en 2017 tuvimos la creación del GT Salud en ABA, ¿no?, en el Congreso Brasileiro de Agroecología, que fue en Brasilia, que foi um congresso importante porque foi um congresso que não fez solo o CBA, não fez CBA e o Congresso de SOCLA juntos. Então, tuvimos a interação com todas as outras articulações de agroecologia latino-americanas e caribenhas, estavam já representadas, e então todos os marcos das discussões fomentadas em Brasília e fomentadas em América Latina, pues aí tiveram uma articulação mais grande. Em 2018, a Agenda de Saúde e Agroecologia da Fiocruz se estabelece, pero isso é representativo de um seminário, do 4º Seminário Nacional de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade de Fiocruz, que já se indicou a importância da agroecologia, de todos os processos de experiências agroecológicas que vinculavam saúde e agroecologia por todas as unidades de Fiocruz, e a partir de isso, então, pues, se estabeleceu essa agenda. E de isso, pues aí tuvimos o encontro de diálogos e convergências em saúde e agroecologia. Essa foto é desse encontro, foi um encontro que hicimos em uma das experiências mais antigas de saúde e agroecologia de Fiocruz, que é junto com os povos e comunidades tradicionais, o Fórum de Comunidades Tradicionais da Bocaina, que se queda en el Nacional de Bocaina, en el litoral, en la Costa Verde, que se llama, ¿no?, el litoral sur de Rio de Janeiro y norte de São Paulo. Y ahí continuando, pues, continuando esa historia, en 2019, pues, tuvimos nuestro primero Congreso Brasileiro de Agroecologia enquanto GT, ¿no?, GT Salud. Pues estávamos aí, passamos esses 2 anos nos conhecendo, nos reconhecendo dentro desse marco, desse RT, desse grupo de trabalho, chamando outras pessoas para participar. Incluso foi quando Vanessa também entrou, não, vino a discutir com nós. E em 2019 tivemos em nosso primeiro congresso como um grupo de trabalho e como um eje temático, pues tuvimos 79 resumos apresentados en 10 tapiris de saberes. Tapiris de saberes son los espacios ahí de discusión, de presentación de los artículos en CBA. Y durante los años de 2020 y 2021, bueno, Vanessa está ahí, puede desmentir si no es exactamente en esas fechas,
pero en el año de 2020 tuvimos las discusiones todas, la preparación, y 2021 fue lanzado, ¿no? El programa de residencia multiprofesional de salud y agroecología, allá donde ella es coordinadora de esa red. 2020 también tuvimos, ¿no? Fue importante para nosotros también en marco de América Latina, porque en SOCLA, ¿no? En Congreso de Uruguay, pues ahí tuvimos la primera vez que hubo un eje de salud y agroecología también en los congresos de SOCLA, y con mesas temáticas y también con eje temático para presentación de trabajos. 2021 tuvimos el Tejiendo Redes de Salud y Agroecología. Yo no iba a pasar un video, pero no estoy logrando, entonces no voy a pasar, pero quiero traer algunas informaciones de allá que están aquí, y ahí ya estoy pasando para el final, ¿vale? Pues ustedes se acuerdan de la clase que tuvimos sobre agroecología en red, ¿no? Ahí con Daniel, con la experiencia, ¿no? Que fue presentada por Daniel, y él trajo aquel día, ¿no? Que uno de los mapeos que hicimos fue exactamente un mapeo sobre agroecología, sobre salud, y ese es un boletín, obviamente un resumen, ¿no? De las experiencias, pero quiero traer aquí a ustedes unos resultados ¿no? Algunos resultados de ahí, entonces, sobre los mapeos que tuvimos, ¿no? Y espero que esté grande suficiente para ustedes. Déjame abrir más acá. Entonces, aquí. Algunos resultados, ¿no? Pues ustedes pueden ver que básicamente comprendemos casi todo Brasil, algunos no llegamos a algunos estados, infelizmente al norte del país, pero sabemos, por ejemplo, aquí, en esa parte que ese es el estado de Tocantins, y ustedes también deben acordarse de la clase que fue ministrada hablando de la campanha en defensa en defensa del Cerrado, que foi presentada por Paulo, que é da PATO, ¿no? De Articulação Tocantinense de Agroecologia, pois esse é o estado de la PATO, e obviamente aqui sabemos, nós conhecemos que há experiências. En Maranhão también tenemos muchas, hay la Rama, que es la red maranhense de agroecología, que es muy fuerte y que hay un debate muy fuerte sobre salud, y que también sabemos que es muy fuerte, pero que en ese marco de la llamada para ese mapeo, ellos no se presentaron, pues ahí vamos a abrir una nueva, ¿no? Ahí, pues ahí tenemos Amapá y Roraima también, que tuvimos problemas, y en Acre. Pero sabemos que todos esos estados tienen sus experiencias, y vamos a mirar, a dar más cuidado para que toda la gente sea representada aquí. Pero de cualquier forma, pues lo que tenemos. 155 experiencias georreferenciadas, ¿no? Que están aquí. 10 experiencias que no hay georreferenciamiento, ¿no? Pues son redes nacionales, ¿no? Pues ahí se tratan de experiencias en red. Algunas experiencias educativas, ¿no? Que trabajan en múltiples territorios, y también de comunicación en agroecología y salud. Pues ahí aquí un poco de las abrangências de esas experiencias, ¿no? Entonces, municipales, locales, internacionales, y eso es importante decir, tuvimos dos internacionales, ¿no? Dos experiencias que fueron cadastradas aquí, que son de México, y una de Argentina, ¿no? Entonces tuvimos experiencias internacionales y algunas experiencias que son brasileras, pero que también trascenden fronteras y llegan a otros países, ¿no? Que llegan a 10. Entonces, además de las 3 internacionales, tenemos más 10 que son transnacionales, digamos así. ¿Y quién son las personas que están aquí? ¿No? Tuvimos 124 educadores y educadoras, para ver cómo eso transcende de la perspectiva de la agricultura familiar
y también de los trabajadores y trabajadoras en salud, ¿no? Pues ahí tuvimos educadoras, estudiantes, gentes del movimiento social, gestores públicos, extensionistas, personas representando los consumidores y consumidoras urbanas, pastorales, pueblos y comunidades, bueno, pues una infinidad, ¿no? Aún tenemos pues las cadastradas, ¿no? Una fuerte presencia de la población blanca, pero vean que ya tenemos, ¿no? Si somos preta y parda, ¿no? Que son las personas negras en Brasil, porque hicimos ese levantamiento a partir del marco, de nuestro marco institucional, ¿no? De las... de las diferencias ahí de raza. Y pues si juntamos los pretos y pardos que hacen la población negra, pues ahí tenemos una cantidad mucho más representativa, indígenas y también la población oriental. Y ahí fue ahí, a partir de eso, que establecimos las conexiones de salud y agroecología que ustedes que pasan a ser parte de nuestras incluso elaboraciones y reflexiones teóricas sobre salud y agroecología que hicimos las publicaciones que voy a hablar muy rápidamente a seguir y que también ahora nos hacen establecer los ejes temáticos de nuestros estudios e incluso los módulos que hacen parte de este bloque, ¿no? Del bloque de salud, están basados en nuestros encuentros, ahí nuestros achados, ¿no? Nuestras descubiertas a partir de los mapeos y de nuestras reflexiones sobre las publicaciones que ya teníamos de salud y agroecología. Entonces, pues el primer es exactamente la conexión con alimentos, soberanía y seguridad alimentaria. La segunda, las prácticas y cuidados en salud populares, ¿no? Y la medicina tradicional. Y en tercer, la educación y la construcción del conocimiento agroecológico. Pero algunas cosas son importantes en decir porque tenemos cuestiones de saneamiento que salieron de ahí, entonces el debate de agua y de otras dimensiones también de acceso a bienes comunes, ¿no? Y bueno, aquí esas fotos también es del encuentro allá de Fiocruz de Salud y Agroecología. Y yo quería traer aquí esas informaciones. Vuelvo allá solo para encerrar, que es mi último slide, solo un minutico y ahí ya pasamos para ahí. Opa, perdón. Y aquí pues vemos a eso, ¿no? Entonces, perdón, no estoy en el modo presentación. Pues entonces, como les dije, fue a partir de esos encuentros ahí que establecimos nuestros ejes para el Congreso ahora de 2023, que tuvimos recientemente en Río, que construimos otros documentos, ¿no? Pues ahí tenemos, yo no olvidé de poner aquí, el documento que hicimos, que es nuestro caderno de salud y agroecología, que puedo después pasar a ustedes, pero creo que ya pasamos incluso, que es un marco referencial para nosotros teórico sobre las conexiones de salud y agroecología. Ahora en 2023, muy recientemente, incluso fue lanzada también en el CBA. Tuvimos nuestra publicación de salud y agroecología, incluso uno de los textos que sugerí para ustedes para leer hace parte de esa publicación, pero invito a todos y a todas ustedes para que miren nuestra revista, lean los artículos, están muy buenos, fue una compilación muy importante. Hay artículos de fuera de Brasil también, no habla solo sobre las experiencias brasileñas. Y está bueno, soy sospechosa, pero está un primor, me parece muy importante, especialmente hay, ¿no? La presentación que fue hecha por todas nosotras del GT. Y, y, y al final hay un texto que son de colegas del GT que es sobre exactamente también fue una de las perspectivas ahí transversales de esa mi presentación.
Y bueno, y no hay como no decir, no hablar sobre la tienda Mario Patachó, ¿no? La indígena que está dando nombre, que va a ser, creo que ahora, nuestro nombre, así como en CBA tenemos la tienda Raquel Carson, que es la tienda de los agrotóxicos y contra los agrotóxicos y transgénicos. Creo que a partir agora del CBA de 2019, la tienda de cura, ¿no? Que es las aproximaciones exactamente de salud y agroecología, va a se tornar la tienda Mario Patachó. Y bueno, gente, era eso. Me gustaría contar esa historia. Hay muchas cosas que se quedaron fuera, yo sé, pero es eso. Era solo una orientación para qué vamos a ver durante esses próximos encontros nuestros del módulo 3, del bloque 3 y de los módulos que lo componen. Muchas Gracias, gracias.